Dando continuidade então no nosso estudo, nesta noite convido a vocês a abrirmos nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 14, 15 e 16. Nós vamos 14, 15 e 16. Mateus 5, o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16, nós vamos dar continuidade no nosso estudo bíblico, falando a questão da luz do mundo. Todos acharam? Eu peço para um irmão ler em alto e bom som, abaixa a máscara e você lê em alto e bom som, versículo 14, 15 e 16, por gentileza. Amém, obrigado. Então nós encerramos a semana passada falando acerca que o mundo está envolto por trevas e que para todo lado que você olhar, você poderá ver trevas. E isto significa, falando dessas trevas que nós olhamos para todos os lados desse mundo, isso significa, falando em relação da ignorância humana a respeito das coisas divinas. O mundo é de extrema ignorância quando se trata das coisas divinas, porque o mundo jaz em trevas. Também, relacionada a esta ignorância humana, nós podemos ver também a impiedade e a imoralidade humana. O mundo está cheio da impiedade e da imoralidade humana. Também falando dessa ignorância, nós vemos pessoas vivendo segundo as mais vis concupiscências da carne e dos olhos. Falando dessa ignorância, nós vemos pessoas cujas mentes estão completamente dominadas pelas coisas deste mundo, e são as únicas coisas que elas alimentam e presenciam tudo aquilo que satisfaz os seus desejos carnais e as suas concupiscências. Falando dessa ignorância humana, pessoas estão sendo governadas pelo inimigo de nossas almas. É nítido você perceber as pessoas sem o governo de Deus. Eu disse aqui semana passada que se a pessoa não está sendo governada por Cristo, ela está sendo governada pelo inimigo das nossas almas. Quem é o inimigo das nossas almas? Satanás. Se ela não está servindo a Deus, ela automaticamente está servindo o Deus desse século, o Senhor desse século. Está servindo aquele que, aonde está o mundo que jaz dele, ou seja, o mundo jaz no maligno. Ou ele está servindo a Cristo, ou está servindo ao inimigo das nossas almas. E nesse mundo envolto de trevas, você é chamado para ser luz. E é assim que nós chegamos a outra parte desse nosso estudo. Agora, nós vamos ver que quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 16 ao versículo 18, o apóstolo Paulo, dando testemunho acerca da sua conversão e como isso acontecera na sua vida, ele disse assim:
levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhe abrires os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Qual é esse propósito da conversão? Qual é o propósito fundamental desta conversão? A fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O apóstolo Paulo reproduzindo o que Cristo havia falado a ele. Então, meus irmãos, nós precisamos estar dispostos a morrer por isso. Nós precisamos estar preparados a se levantar, a testemunhar de todas as coisas que nós temos vistos e de tudo aquilo que ainda o Senhor irá nos mostrar, assim como o apóstolo Paulo está testemunhando aquilo que Jesus disse a ele no seu encontro com Cristo. Nós temos que estar dispostos a morrer pelo Evangelho de Cristo, dando testemunho, não renunciando à mensagem da cruz, e sendo luz para aquele que está em trevas. O propósito da nossa salvação, o propósito da nossa libertação, ou o propósito da nossa libertação da nossa condenação eterna. E o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre essa libertação no livro de Romanos, o capítulo 8, ele vai falar desta libertação por Cristo. O propósito é que nós sejamos luz nesse mundo, que nós venhamos refletir a luz que é Cristo Jesus sobre nós. Nós representamos aqui como o sol que está raiando, e Cristo é este sol que reflete esta luz em nós, e nós então devemos refletir esta luz, e que vai alcançar aqueles que estão em tremendas trevas. Então nós somos chamados, eu e você, somos chamados para mostrar o caminho, para as pessoas saírem das trevas, porque é isso também que a luz faz. A luz, ela revela o caminho, e nós podemos perceber que esta luz, ela revela o caminho para aquele que está em trevas. Eu vou repetir fazer de novo essa ilustração. Entra dentro da tua casa, talvez você já participou até mesmo à noite de um blackout, onde tudo se apaga, na sua casa, nas ruas. Blackout é a suspensão da energia geral. Ela foi suspensa por algum motivo, algum acontecimento, e você não consegue ver nada, até o ponto que, e aquela vela, aquela famosa vela que a gente deixa lá na gaveta, lembra daquela vela? A gente nunca lembra dela. Mas quando acontece esse blackout, apesar que hoje nós temos aí o celular com a lanterna, não é verdade? Então a gente, quando não tinha esses celulares, né, sofisticados que temos hoje, quando não tinha, eu me lembro dos meus pais, a gente tinha vela em casa. Então quando dava esses blackouts, a gente já logo procurava onde estava essa vela, e até a gente achar essa vela, porque ela não tinha nenhuma utilidade no momento, porque a gente estava seguro da luz. A gente tinha segurança na luz, e o blackout nunca avisava, mas ele chegava repentinamente, e nós ficávamos completamente desesperados, até que encontremos a vela. E aí a gente vai procurar o fósforo para acender essa vela, para a gente encontrar a saída, para a gente ter luz, porque sem a luz nós ficamos inertes, estamos correndo perigo. Isso é uma grande verdade.
ou aquele que vai para uma mata, vai para uma floresta, ele precisa levar uma luz, ele precisa levar uma lanterna, principalmente na floresta, numa mata, que ele está correndo risco de bichos peçonhentos, de cobras, de aranhas, né? Então ele precisa levar alguma luz para que ele não se perca no caminho, para que ele saiba entrar e saiba voltar. Assim é a luz. Assim são aquelas pessoas que vivem em tremendas trevas, só que eles não têm uma vela, eles não têm um celular com uma lanterna, eles não têm uma lamparina para os mais antigos ainda, não tem nada disso. Agora imagine uma pessoa que não tem nenhuma desses aparatos para guiá-lo diante de uma tremenda treva. Assim é a vida daquele que está sem Cristo, e a luz representa eu e você. A luz serve para levar então as pessoas, para mostrar o caminho, para levar elas para que saiam então das trevas e para que encontrem a luz. E todos nós sabemos muito bem disso. Nós somos a luz que aponta, nós somos luz que aponta para a luz, ou para o caminho que é o Senhor Jesus. É a luz apontando para a luz, é a luz mostrando o caminho, apontando Cristo como a saída. E é por isso que João inicia seu evangelho falando de Jesus ao mesmo tempo que de João Batista, assim como nós vemos aqui no evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele era a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. João veio falar dessa luz, João veio apresentar essa luz, João veio testemunhar dessa luz. Eu e você somos a continuidade daquilo que João veio realizar. Nós temos que dar a continuidade na obra dos apóstolos, pregando o evangelho, mostrando o caminho, mostrando a luz que é Jesus. Ora, então João, ele não era luz, ele não esteve incluído nesse vós sois de Jesus? Certamente que sim, apesar de João não estar presente para ouvir acerca daquilo que Jesus está falando, mas João era assim como nós. João era a luz que apontava para a luz, ou a luz que revelara o caminho. João era essa luz que apontava esse caminho. Nós vemos, abre a Bíblia comigo lá em 1 Timóteo capítulo 1, o versículo 15. 1 Timóteo capítulo 1, o versículo 15. Versículo 15. Quem achou, pode ler. O grande pastor Lloyd Jones, ele vai dizer que o mundo dos homens e mulheres se acham no estado das mais grosseiras trevas.
e que eles jamais encontraram qualquer luz nesse mundo, exceto eu e você, que encontramos essa luz. Essa metáfora da luz, ela enseja-nos algumas oportunas, alguns ensinamentos, como que, em primeiro lugar, a luz ele é o símbolo da verdade. O mundo jaz no maligno e o diabo é o pai da mentira. Jesus vai dizer que nós somos a candeia e essa candeia não pode ficar debaixo da mesa, porque embaixo da mesa ela não está iluminando nada, ela tem que ser colocada em cima, para clarear tudo, para que nós possamos ver tudo que está na nossa frente. O seu reino, o reino de Satanás é um reino de mentira, é um reino de trevas, é um reino de mentiras filosóficas, morais e espirituais, e que mantém as pessoas aprisionadas no próprio engano. Mas a verdade é a luz de Cristo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz de Cristo. A igreja, ela é a luz do mundo, e onde a igreja chega com a sua influência, aí as trevas da ignorância, do engano e da mentira, elas têm que ser dissipadas com a verdade da luz, com a verdade que a luz traz, ela deve ser dissipada. Em segundo lugar também, a luz é um símbolo da pureza, é um símbolo da pureza. Se ela é um símbolo da verdade, falando desse símbolo da verdade, a luz, então nós que somos chamados luz do mundo, e refletimos essa luz, e como luz então, e essa luz ela também representa a verdade. Então se você vê um crente aí mentindo, ele está sendo luz? Quem é que mente? Vamos lá, irmão, fica com medo não, fale. O diabo, fale alto, o diabo, tenha convicção. Quem é que é o pai da mentira? E ele é o pai da mentira, e ele vive nas trevas. Mas a luz é o que? A luz representa a verdade. Então o crente verdadeiro, ele não mente, ele não conta mentira. Mas é isso que a gente vê por aí, de alguns cristãos. Levanta a mão para mim, quem é que você já viu crente mentir? Levanta a mão. Vamos lá, irmão, não precisa dar nome não, só levanta a mão, eu também. E aí, ele está sendo luz ou está sendo treva? Trevas. Quem é que está atuando na vida dele? É a luz ou é a treva? Quem é o pai dele? Então não tem como. Eu não tenho, então é impossível ser luz e andar na mentira. É impossível. Mas a luz também representa, ela é o símbolo da pureza. As trevas condenam, as trevas escondem a sujeira do pecado. Então todo aquele que vive escondendo a sujeira do pecado está em treva, ele não está na pureza, porque as trevas é que faz a pessoa esconder toda a sujeira do pecado. E quando eu escondo, acreditando que ninguém vai saber, a gente se engana e se ilude. Há um Deus nos céus e na terra que sabe tudo o que eu fiz desde a hora que eu levanto, desde a hora que eu me deito. Você pode esconder de mim, eu posso esconder de você, mas de Deus nós não escondemos, porque a luz é também um símbolo de pureza. O pecado ela é um símbolo de pureza, porque o pecado é imundo.
A iniquidade se aninha sob as asas da escuridão. Então tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é nojento, tudo aquilo que fede as narinas de Deus, que exala as suas narinas, está em trevas. Todo aquele que comete e vive escondendo o seu pecado está em trevas, ele não está na luz. Porque a luz, a sua manifestação é a pureza. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos desejos carnais. Nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos, com as nossas vontades. A gente precisa querer as coisas, mas querê-la de conformidade com a vontade de Deus, buscar em Deus a vontade dEle para a minha vida. Eu preciso renunciar às minhas próprias vontades e desejos, porque tudo isso é como um trapo de imundícia para mim, porque nem a minha justiça, ela não é limpa. A minha justiça é como um trapo de imundícia, um pano sujo. Já viu aquele pano, aquele trapo sujo? Deixa ele lá, vai usando, fica usando meses para você ver. Você não vai conseguir nem, só chegar perto ele já está fedendo. Jesus está dizendo que a nossa justiça é isso aí. Então a gente precisa tomar cuidado, como luz que somos, e refletimos essa luz. Temos que tomar cuidado com as nossas paixões e os nossos desejos. A gente tem que tomar cuidado para não buscar algo desenfreadamente, loucamente, ardentemente desejando coisas que nós não colocamos ao pé da cruz, nós não oramos, nós não buscamos, não perguntamos a Deus se é da vontade dEle. E se eu ajo dessa maneira, eu não estou sendo luz, eu não estou andando pelo caminho da pureza. Então essa luz não está sendo influência na minha vida, e automaticamente ela não será influência na vida das pessoas que estão próximas de mim. As pessoas precisam olhar para mim e perceber a pureza. Eu não estou falando de perfeição, é de entender que você procura a santidade de Deus e que você se preocupa em andar na pureza do Senhor, por entender que você é luz, que você deve refletir a luz, porque o pecado é imundo, a iniquidade se aninha sob as asas da escuridão. O livro de Apocalipse vai dizer que aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Ah, irmão, mas tem gente que já está mergulhado já na sujeira. Tá. Tem esperança para ele? Tem. O que? Arrependimento. Se arrependa e volte para Deus. Se arrependa e alcançará a misericórdia do Senhor. O pecado é imundo, e a questão do pecado é tão grande em relação da luz, que se refere à pureza. E essa pessoa que não vive essa pureza, ou não está na luz, as trevas, ela vem acarretada de algumas práticas pecaminosas, daquele que não está na luz, daquele que está em trevas. Por exemplo, adultérios. Quando é que acontece o adultério? É do dia para a noite? Não. O que está acontecendo? A luz, ela vai apagando gradativamente. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. É um exercício de busca, de dedicação, de renúncia. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda, é aquele que vai abandonando aos poucos, até a hora que ele se encontrar em densas trevas. É a relação da luz aqui que Jesus está falando. Então, a esse abandono pela busca da pureza, então vai acarretar no adultério. Então é por isso que você vê pessoas adulterando. Ela não está na luz, ela está na treva já. Ela já pratica o roubo, assassinatos,
mentiras, maldades e promiscuidades, que são maquinados e praticados debaixo de um manto de trevas. E todos esses adjetivos e práticas, eles estão sob o manto das trevas. Ninguém que anda e vive na luz e procura a pureza, ele vai andar nesse manto de perversidade. Então nós, como luz, nós temos que fugir da aparência do mal. E eu repito mais uma vez, nós não podemos viver uma vida irresponsável, achando que está tudo certo. Eu preciso examinar a Escritura, eu preciso ler a Bíblia. Irmão, pelo amor de Deus, tem crente que não lê Bíblia, tem crente que deixa para ler Bíblia aqui, na hora do culto, na hora do estudo, ele não pega a Bíblia para ler. Eu já disse, eu não sei se foi aqui ou na outra igreja que eu pastorei, mas eu disse que eu vim de uma época que os crentes oravam para fazer uma viagem. Eu via esses comentários, que o irmão vai orar para Deus confirmar se ele vai ou não, vou dar um sinal para ele, se ele deve ir agora, se ele deve depois, se ele não deve ir fazer uma viagem. Está errado? Não, está buscando a direção de Deus, desde que esteja de conformidade com a Escritura, não há problema nenhum. Mas o grande problema hoje é que as pessoas estão fazendo coisas sem consultar a Deus, sem ler a palavra de Deus, e se perdem no caminho de filosofias erradas. E porque está dizendo que aquilo é de Deus, então ele acha que aquilo, acredita que aquilo é de Deus, mas aquilo está inserido uma densas trevas e que vai afastá-lo da pureza e não vai trazê-lo para a luz. Por quê? Porque as trevas escondem a podridão repugnante do pecado. As trevas escondem, mas a grande verdade é que aonde a luz chega, a luz, ela vence as trevas. A luz revela tudo que estava escondido pelas trevas e produz a limpeza e produz a purificação. Ela produz a limpeza e produz a purificação. Então a luz, ela tem essa função de trazer a verdade aonde há mentira, e de trazer a purificação, de trazer a limpeza. Ela limpa. Então quando a palavra de Deus ela é pregada, você vai encontrar os eleitos de Deus, mas você vai encontrar também os inimigos da cruz, porque a luz está manifestando a ele toda a podridão do pecado. Está dizendo: você é um pecador, se arrependa. Duas coisas vão acontecer: ou ele vai se vender à mensagem da cruz, ou ele vai odiar a mensagem da cruz. Só que a mesma mensagem da cruz que salva o homem é a mesma mensagem que vai condenar o homem. É a mesma. A luz, ela é um símbolo de pureza, e a presença da igreja no mundo, ela é sanadora. É a presença da igreja no mundo refletindo a luz de Cristo aonde quer que ele vá. E em terceiro lugar, a luz é um símbolo de vida, e não há vida sem a luz. Não haverá luz e não haveria o fenômeno da fotossíntese se não houvesse a luz. Sem fotossíntese não haveria plantas, e sem ela não haveria a oxigenação, e sem a oxigenação não sobreviveríamos. Logo, a presença da luz, a presença da igreja no mundo, é o que mantém o mundo com vida. E sem a igreja no mundo, esta vida não seria possível. A luz representa vida,
E nós temos essa incumbência da parte de Jesus de sermos luz, de ser esta luz que traz vida a todo aquele que está morto. Nós somos aqueles que devemos influenciar o mundo, e a igreja precisa ser, antes de fazer, a igreja precisa pregar aos olhos, antes de pregar aos ouvidos. A igreja precisa ir e mostrar e demonstrar esta vida que é certa, mostrar o Evangelho de Cristo que traz esta vida verdadeira. Em quarto lugar, a luz, ela é um símbolo de direção. Ela mostra o caminho, ela mostra o caminho para aquele que está perdido, ela mostra o caminho, ela não traz pistas, ela mostra o caminho, ela ilumina o caminho daquele que está perdido em densas trevas. A luz, ela nos mostra a direção. É através dessa luz, aqueles que estão perdidos, sem direção, sem razão para a vida, nós temos essa incumbência de levá-lo, de dar a direção a eles, através do Evangelho de Cristo, através de sermos essa luz. Então nós temos que ser para depois mostrar, nós temos que fazer para depois olhar nos olhos, porque palavra sem testemunho não tem eficácia nenhuma. Precisa de testemunho, depois palavras, e assim então teremos essa autoridade para mostrar a direção. Como é que eu vou mostrar a direção se eu mesmo estiver perdido? Como que eu vou mostrar essa direção se eu mesmo estou perdido? Como que eu vou mostrar a direção se alguém chegar até a mim e perguntar a razão da minha fé? Se eu não examino a Escritura, se a Escritura não é a minha única regra de fé e prática, como eu vou direcionar alguém? Então é por isso que Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. Mas vamos voltar lá, olha o que ele vai dizer, olha a implicação disso. Versículo 15, o versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se acende, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então não tem como você olhar nos olhos se você não dá testemunho. Isso é uma incoerência, e aqui é uma incoerência que Jesus está falando. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ele está dizendo: você não tem que ficar escondido, você não tem que se esconder, você tem que se apresentar ao mundo. A luz deve se apresentar ao mundo, para mostrar aquilo que está encoberto, aquilo que está oculto. A igreja tem que se apresentar ao mundo, não é para ficar debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Hoje não mais, mas uns anos atrás, assim como Pedro fez há 2000 anos atrás, teve medo de dizer que ele era um discípulo de Jesus, mas alguns anos atrás também nós encontramos pessoas que você descobria que era crente por um acaso, pessoas que tinham vergonha de ser crentes, pessoas que tinham vergonha de se titular cristãos, dependendo no meio que ele estava, dependendo no ambiente que ele estava, ele tinha vergonha de dizer que era um crente. Hoje isso já está até um pouco extinto, porque parece que ser crente hoje virou moda, ficou fácil agora. Então a gente vai em alguns lugares, a gente escuta mensagens que vai massagear o nosso ego, e eu posso estar o mais perdido que tiver, eu posso estar o mais sujo que tiver, banhado no pecado, que afinal de contas está tudo certo, Deus vai me salvar mesmo, já me perdoou e está tudo certo. Umas mensagens sem cruz, sem renúncia, sem confissão de pecados, sem arrependimento, e que se torna uma mensagem completamente
equivocado, uma mensagem sem cruz. Então hoje as pessoas, hoje é moda ser evangélico, ser cristão, e a gente vê certas pessoas dizendo que é cristão, que dá até medo de olhar. Mas a grande questão é que Jesus está dizendo: vocês têm que ir para o mundo, vocês têm que aparecer, vocês não podem ficar escondidos não, vocês vão ter que anunciar o mundo precisa olhar para vocês, e a vida de vocês, a manifestação que eu manifestarei na vida de vocês, o mundo vai olhar para vocês: ó, aquele ali é diferente. Então não se esconda, mas deixa em cima, para iluminar a todos que se encontram na casa. Aí Jesus, ele vai dizer no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz. Debaixo da mesa? Não. Escondido dentro do quarto? Não. Mas aonde? Diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Presta atenção nisso aqui. Jesus está dizendo que aquele que está na luz, ele vai manifestar o quê? Boas obras. Irmão Cristo, então você está querendo dizer que é Jesus que está afirmando isso aqui? É. Mas e por que tem fulano, cicrano da igreja que faz tudo que é errado? Jesus está falando que então esse não é da luz. Porque o que é da luz, o que ele vai fazer? Essa luz vai manifestar as obras. É ele que vai ver? Não. Os homens, o mundo vai ver isso. É ele que vai ficar se mostrando, se aparecendo? Não. O mundo vai apontar o dedo para ele: olha, aquele ali é diferente. Exatamente. Os méritos de ser luz, os méritos de nós sermos conhecidos como luz, é completamente de Cristo. Mas olha a responsabilidade que eu e você temos para sermos luz. Ele diz que brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A pergunta a nós é essa: o que os homens estão vendo em relação de nós? Quais são as obras que os homens estão vendo de nós? Quais são as obras que nós temos realizado como luz? Esse final de ano está acabando. Quantos que você vai apresentar para Cristo? Para quantos você pregou esse ano? Quantas oportunidades nós aproveitamos diante desta pandemia para falar do Evangelho? Eu chamo a nossa atenção e para nós pensarmos que ser crente não é para qualquer um, para quem Cristo chama. Só que é aquele que Ele chama, Ele encarrega essa tal pessoa com responsabilidades. É maravilhoso estar na presença de Jesus e ser considerado como sal e luz do mundo. Isso é maravilhoso porque é mérito dele, Ele fez isso conosco. Mas nós temos responsabilidades como sal e como luz. E como luz, o que nós estamos promovendo? Quais são as obras que nós estamos realizando? Mais uma vez eu digo: as pessoas estão aí fora fazendo um monte de obra para a glória de si mesmo, não é para Deus. Porque quando a glória é para Deus, a pessoa não é o importante. O importante é o dono dessa pessoa, que é Cristo Jesus. A atenção não é para a pessoa, a atenção é para a glória de Deus. Ele disse que essa luz é para que os homens vejam as nossas boas obras. Eu só tenho condição de praticar e de externar boas obras se eu sou luz, se eu ando na luz.
Então esta é a razão de muitos que se dizem cristãos. É por isso a razão, e um dia Paulo Júnior disse muito bem esta frase, que há muitas conversões duvidosas, porque não produzem boas obras, ainda produzem obras das trevas. Não se iluda porque a pessoa pica cartão na igreja, isso não quer dizer nada. Não se iluda com o simpatizante, porque o simpatizante vem mais no culto do que eu e você que somos batizados na igreja e permanecemos na igreja como membro. Não se iluda com isso, o simpatizante. Não se iluda com o fervor de 50, 100 se converterem num culto triunfalista que massageia o ego. Nossa, quantas pessoas! Volte depois e conte no dedo quantas pessoas se converteram. Mas mesmo assim ainda perceba a vida. A igreja precisa perceber a vida desse tal, se foi uma conversão de fato genuína. E como que eu percebo? É para julgar? Não, é para olhar à luz da Escritura e ver como encaminha a pessoa. Então não se iluda. A verdadeira conversão tira a pessoa, transporta a pessoa das trevas para a luz. Eu disse semana passada que tudo aquilo que aquele que está em trevas, que ele adorava, que ele amava, tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que o homem sem a luz de Cristo amava e era como mel ao seu interior, agora quando ele é transportado para a luz, tudo aquilo que era amável agora se torna odioso, tudo aquilo que era mel agora se torna amargoso, por causa do amor de Cristo, porque a luz brilhou e reinou sobre as trevas, sobre aquele que estava em trevas. Então aquele que é eleito, salvo, transformado por Cristo Jesus, ele vai odiar tudo aquilo que Deus odeia, principalmente o pecado, porque foi o pecado que cravou o Filho de Deus na cruz. Então aquele que está na luz não pode amar o pecado e o pecado que comete, ele tem que odiar. Então quando nós dizemos que o crente quando peca ele se entristece, o verdadeiro cristão, é porque ele entendeu que a morte da cruz de Cristo custou caro. Ele entendeu que o pecado não foi qualquer coisinha, e agora ele entendeu que ele deve ser luz e honrar essa morte de Cristo Jesus na sua própria vida, não só honrar, mas como manifestar esta luz aos homens que vivem em trevas, e através dessa luz ele nos dá condições. Não fica essa desculpa, eu não consigo, eu não posso. De fato você não consegue mesmo, você não pode, mas a graça de Cristo, e graças a Deus por isso, que a graça de Cristo nos sustenta e nos ajuda a caminhar e nos dá os meios para seguirmos. Então meu irmão crente, leia a Bíblia, ore a Deus, busque a palavra de Deus em todo o seu caminhar, porque só assim nós produziremos boas obras. Está resolvido. E ele vai dizer: e essas boas obras glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então tudo aquilo que eu realizo, acho que só deve ter acontecido comigo só. Vocês nunca ouviram o que eu vou dizer agora. As pessoas que fazem alguma coisa, e vamos falar de dentro da igreja, as pessoas que fazem alguma coisa para Deus e começam a bater no peito, está vendo lá que eu fiz? Se eu não fizer, ninguém faz melhor que eu. É só comigo que aconteceu isso, só eu que presenciei, ninguém presenciou, né? Ninguém presenciou essas coisas, né? Essas ideias humanistas, né? Egocêntricas. Não, se não for eu, nada acontece. Olha, você viu como é que eu fiz a obra de Deus? Está vendo? Batendo no peito, trazendo mérito para si. Ele está dizendo que aquele que é luz e que pratica as boas obras, essas boas obras, ela vai endereçar
a glória e glorificar a Deus por essas boas obras, e essas boas obras glorificam a Deus, e toda obra que é realizada e que não glorifica a Deus, não foi realizada na luz. O propósito é outro, não é para a glória de Deus, não é para a glória de Deus. Chamou atenção para si, mas ele está dizendo que para que glorifique o vosso Pai que estás no céu, sejamos luz, para glorificarmos a Deus que estás nos céus.